Irmãos, a gente está começando o ano. Eu não sei se vocês perceberam, a irmã Neta, por exemplo, já está aqui desde que eu cheguei, mas quase sempre quando o ano começa, eu começo os estudos na terça-feira falando de oração. Você percebeu isso, irmã Neta? No ano passado, nós estudamos João 17 nas terças-feiras, que é a oração de Jesus. Nós estudamos cada versículo dessa oração. No ano atrasado, eu trouxe vários textos sobre oração, começando com aquele do Pai Nosso. Aí eu trouxe várias mensagens ao longo das terças-feiras nos estudos sobre oração. Esse ano eu não quero fazer diferente. Eu quero que a gente comece o ano ainda falando sobre oração. Então eu preparei uma série de estudos que eu quero trazer nas terças-feiras até começarmos a nossa nova classe de estudos. Eu quero trazer uma classe de oração, de estudo sobre oração para a igreja. E essa noite eu quero falar com vocês sobre a intensidade da oração. Oração, irmãos, tenham em mente o seguinte: eu quero que vocês tenham em mente uma imagem. Vocês costumam fazer o café, colocam a água para ferver, não é isso? Põe a água no fogo, a água começa ali fria, mas à medida que o fogo vai aquecendo, a água vai fervendo, borbulhando, borbulhando. Se for leite, ele vai subir, vai derramar, não é? A oração intensa, ela é uma oração que deve carregar essa imagem para nós, de fervor. Oração não deve ser algo meramente formal, sabe? Palavras bonitas, aquele bom comportamento, aquela coisa toda polida, não é isso. A oração deve ter a sua formalidade, o seu caráter formal. Você está conversando com Deus, o Criador, o Senhor absoluto. Você não vai falar com Deus de qualquer jeito, claro. Mas veja, não é também apenas falar com Deus, é você se entregar à oração de maneira intensa. Por isso eu quero falar com vocês nesse primeiro estudo sobre a intensidade da oração. O mal do século, irmãos, ou na verdade nós poderíamos dizer que é o mal dos séculos na igreja do Senhor Jesus, é a falta de oração. Pior do que não orar é o desprezo que muitas pessoas têm pela oração, como se a oração não servisse para nada, como se a oração não chegasse até Deus, ou como se nós falássemos diretamente com Deus quando oramos, mas isso não passasse do teto, fosse uma mera tentativa nossa de achar Deus, de fazer com que Deus ouça a nossa petição. Então, as pessoas dizem o seguinte: olha, é inútil orar, é desnecessário orar. Toda vez que você se junta com um grupo de crentes e fica de joelhos e gasta tempo ali falando com Deus, vocês estão perdendo tempo, na verdade. Porque a oração ela não tem esse poder. É preciso ação, é preciso fazer as coisas, é preciso trabalhar, é preciso construir, como se a oração não tivesse nenhum valor. Como se fosse a oração para essas pessoas que pensam assim, ela é uma espécie de, eu diria, um compromisso quitado, digamos assim. A Bíblia fala de oração, eu tenho que estar ali na igreja orando de vez em quando, mas eu faço isso por um mero cumprimento ali de uma obrigação. O que nós temos mesmo que fazer é trabalhar na obra. A maioria das pessoas pensam assim e desprezam a oração. É claro que nós temos que trabalhar na obra de Deus, mas nenhum trabalho será bem-sucedido se ele não for primeiro da vontade de Deus e se ele não for coberto por oração. Então nós precisamos, de fato, como Calvino ensinou, orar e trabalhar. Não podemos apenas orar desprezando a oração, porque isso seria uma petulância da nossa parte, achando que nós podemos fazer tudo sem Deus, achando que os nossos bens serão suficientes para que a igreja avance. Basta os irmãos cooperarem financeiramente para que a gente envie homens para fora, para que a gente plante novas igrejas. A gente só precisa de dinheiro. Não, nós precisamos primeiramente de oração. E não é qualquer oração.
Não é simplesmente falar com Deus, é orar intensamente, meus irmãos. Agora, parte desse espírito terrível, infelizmente, paira sobre nós. Sobre nós, essa igreja local. Que é, eu não diria, talvez não seja um desprezo pela oração, mas é uma negligência. Acabamos dizendo o seguinte: eu não vou para a igreja porque é só oração, na terça só é oração, então eu vou ficar em casa, domingo eu vou para a igreja, eu oro na igreja, eu vou orar aqui em casa mesmo, e despreza a oração coletiva, a oração em que o povo de Deus se junta para fazer sua petição ao Senhor. Então esse espírito acaba estando presente na igreja. Nem adianta você tentar se defender, porque no momento que você pensa assim, eu vou dizer ao pastor porque que eu não estou indo para a igreja no dia da oração, a sua própria consciência acusa você de que você não ora como convém. Não sou eu que vou acusar. A sua consciência vai dizer a você, vai lembrar a você que você não tem orado. Não é nem a questão de vir para a igreja orar, é ter uma vida de oração mesmo, irmãos. Na verdade, o que eu estou fazendo aqui é apenas constatando um fato. Eu não estou dizendo que isso é só com vocês. Eu quero me incluir aqui, sabe? Nós deveríamos, todos nós, orar mais, sermos mais firmes na oração, mais poderosos na oração, mais intensos na oração. Irmãos, orar é uma ordenança de Deus que está nos dois testamentos, Antigo e Novo Testamento. 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, olha a palavra de Deus, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu. Veja, o autor de Crônicas, ele está dizendo, mostrando que Deus está lembrando ao povo que se o povo orar e suplicar e clamar a Deus, Deus ouvirá as orações do céu. Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ainda no Antigo Testamento, Salmo 50, verso 15, o salmista diz: e invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Invoca-me, diz o Senhor, no dia da angústia, e eu vou até o teu encontro te livrar. Deus está lembrando ao salmista e ao povo e a nós hoje que no dia da angústia nós devemos invocar o seu nome, isto é, orar. Orar a Deus, clamar a Deus, buscar a presença de Deus, e eu te livrarei e tu me glorificarás. Amós, o profeta, escreveu, capítulo 5, verso 4, porque assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e viverei. Aqui, o contexto de Amós é numa época em que Israel estava se afastando de Deus, não dando ouvidos à palavra do Senhor, desprezando a lei, desprezando o sacerdócio, vivendo a sua vida conforme eles entendiam, ao seu bel prazer. E o profeta então diz pela palavra do Senhor, diz para a casa de Israel: buscai-me, diz Deus, e eu, buscai-me e vivei. Então Deus chama o povo, Deus convoca o povo a orar, a buscar a sua presença. No Novo Testamento também encontramos muitas passagens sobre oração. Mateus 6, versos 9 ao 13. Portanto, diz o Senhor Jesus, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E aqui Jesus está ensinando a oração do Pai Nosso. Mas sabe o que é interessante nessa passagem, irmãos? É que Jesus está ensinando a orar. A oração, ela não é só importante porque está na Bíblia. Ela é tão importante ao ponto de Cristo ensinar o seu povo a orar. O Pai Nosso é uma oração de modelo, de demonstração.
Ainda em Mateus capítulo 26, verso 41, Jesus diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aqui Jesus adverte a igreja a se manter alerta, atenta e em oração. Vigiai e orai. Cuidem da palavra de Deus e orem para que vocês não tropecem, não caiam em tentação. Romanos 12, verso 12, Paulo escreve: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Veja, dos conselhos do apóstolo Paulo, irmãos, aqui no verso 12 de Romanos 12, um deles é perseverem na oração. A palavra perseverar deve ser aqui tomada com cuidado, porque perseverar significa não desistir de fazer tal coisa. Aqui, não desistir de orar, mas perseverar. Não parar de orar, mas continuar. Vida de oração, em outras palavras. É o que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele também escreve aos Filipenses, capítulo 4, verso 6. Paulo diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. Aqui nós temos de novo Paulo orientando a igreja a colocar tudo em oração diante de Deus. Suas angústias, seus problemas, as tribulações, as dificuldades, os desafios que você tem, tudo diante de Deus. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplicas. Antigo Testamento e Novo Testamento nos ensinam sobre a importância de orar. Então, é inequívoco, irmãos, que toda a Bíblia nos chama a essa oração contínua. Nós devemos ser zelosos em oração e não esquivos. Sabe aquela pessoa que no dia da oração ela se esquiva para não ir à igreja? Ela torce para que algo aconteça para que ela não possa ir à igreja. Para que ela tenha até uma desculpa para dizer: pastor, eu ia para a igreja, mas aconteceu isso e isso, aí eu não pude mais ir. Na verdade, ela estava torcendo para que algo acontecesse, para não ir orar na igreja. Porque aquele espírito de desprezo à oração está sobre ela, sobre tal pessoa. Nós devemos ser zelosos, irmãos, na oração, não negligentes. Se nós não temos prazer de falar com Deus por algum tempo, apenas por algum tempo, este é um sinal de que nós não temos prazer na companhia divina. Ou então, nós não somos amigos de Deus porque não queremos conversar com Ele. Não gastamos tempo com Ele. Não temos tempo para Deus. Não precisamos de Deus. Olha, quando você não ora, quando você diz não à prática da oração, você está dizendo muita coisa com isso. Você está dizendo que não precisa de Deus. Você é suficiente. Você poderia orar e dizer: Senhor, me dá um bom dia hoje. Mas se você não ora, você está dizendo: eu não preciso de Deus para ter um bom dia. Eu dou meu jeito de ter um bom dia. Eu faço por onde ter um bom dia. Se você não agradece a Deus nas refeições, por exemplo, você está dizendo: eu não preciso de Deus para comer, para ter alimento na minha mesa. Se você não ora a Deus pelos seus filhos, pelo seu marido, pela sua esposa, você está dizendo que não precisa da proteção de Deus, do cuidado de Deus, do poder de Deus sobre eles. Porque eles conseguem se virar sem Deus. Ou você consegue cuidar deles sem Deus. A oração, aliás, o desprezo à oração é um sinal pecaminoso de independência da criatura. Ela está dizendo: eu sou independente de Deus, eu não preciso de Deus, não preciso orar, não preciso suplicar, não preciso buscar o Senhor. E isso é pecado, irmãos. Mas eu quero falar essa noite, não é sobre orar ou não orar. Todos vocês sabem que tem que orar.
Mas é preciso, irmãos, entender que a oração deve ser uma oração profunda e intensa, irmãos. Orar é uma entrega da nossa própria vida, uma entrega absoluta, irmãos, que alcança as profundezas da nossa própria alma. É uma aproximação, uma comunhão com Deus, uma busca com Deus tão profunda que você percebe que sua vida está ali conectada ao trono de Deus e Ele está ouvindo você clamar. Você sabe que não está falando ao léu, ao vento. Você sabe que há um Deus supremo que está te ouvindo naquele momento. Isso só acontece se você tem realmente uma oração profunda diante de Deus, irmãos. Não é exagero afirmar que orar significa um envolvimento total da nossa parte para com Deus em Cristo. Orar significa intensidade, a mais profunda intensidade espiritual e física. Porque orar também traz um desgaste físico. Ora, quantas pessoas oram e elas entram num estado, irmãos, de comunhão e de intensidade tão profunda que elas ficam suadas. O suor escorre pelas suas faces. Às vezes o tempo nem está quente. Mas veja, a comunhão e o esforço e a batalha na oração é tão intensa que elas têm desgaste físico. Isso afeta a alma e a carne, nosso corpo. Quando o apóstolo Pedro se encontrava na prisão, o texto de Atos dos Apóstolos diz que ele cantava e orava. Porém, a igreja também orava, cheia de intensidade. Atos 12, versículo 5. O texto diz: Pedro, pois, estava guardado do cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Enquanto Pedro estava preso, a igreja orava incessantemente. Às vezes eu fico imaginando os nossos irmãos lá no primeiro século, aqui nesta igreja, em Jerusalém, orando por Pedro, irmãos. O texto vai dizer que Pedro foi solto por um anjo. O anjo vai até a prisão, ele faz com que os guardas todos adormeçam, ele abre as portas do cárcere sem tocar nos ferrolhos, milagre, tudo se abre, está ali, as portas abertas, as correntes que estão nos braços de Pedro, nos pés, se abrem sozinhos, e Pedro então vai sair dali libertado por Deus. Isso acontece de madrugada. Pedro corre para a casa onde os irmãos costumavam se reunir. E quando ele chega lá, de madrugada, eles estão orando. Estavam orando intensamente. E Deus ouviu a oração deles e libertou Pedro. Jesus, ele orou com tanta agonia no seu ser, irmãos. Tanta agonia na alma. Ele orou com todas as suas forças no Getsêmani. Lucas 22, verso 44. E estando em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que caíam sobre o chão. O que nos interessa aqui não é Cristo ter suado sangue. Essa é uma parte muito importante do testemunho da Escritura. Mas é a primeira parte que eu quero chamar a atenção dos irmãos. Cristo estava prestes a ser crucificado. Ele estava prestes a ser capturado, entregue nas mãos dos malfeitores para ser pregado na cruz. Todos os apóstolos do Senhor dormiam porque não conseguiram orar. Foram orar e acabaram agarrando no sono. Mas o Senhor, que sabia aquilo que lhe esperava, agoniado, sua alma aflita, o texto diz que estando em agonia, agonia de alma, angústia, orava ainda mais intensamente.
Veja, se Jesus Cristo, irmãos, o Filho de Deus, sem pecado, orou intensamente, quão intenso nós temos que orar também. Porque nós somos pecadores, fracos, frágeis, fáceis de ser enganados. Caímos no pecado por qualquer coisa. Veja, quão maior deve ser a nossa intensidade em oração. Buscar a Deus em oração. Quando nos afastamos para orar, precisamos ter em mente que coisas poderosas, irmãos, devem se apoderar da nossa alma. A agonia é uma delas. A agonia não é um estado de calmaria. Ninguém está angustiado e calmo ao mesmo tempo. A angústia faz com que o seu coração acelere. Você fica alerta, atento, às vezes com medo. Mas veja, na oração isso é bom. Ter esses encontros, irmãos, faz bem à nossa alma. Não espere um tempo de águas tranquilas, de brisa refrescante. Busque a tormenta quando estiver em oração. Busque suor e lágrimas. Não se desvie por um caminho fácil, por uma terra plana que você caminha por ela sem ter dificuldade nenhuma. A estrada da oração é cheia de altos e baixos, de montanhas e vales. Então você precisa estar certo de que a estrada da oração é dificultosa, irmãos. É difícil passar por ela. Porém, se você estiver no meio do temporal e as águas estiverem muito agitadas durante a sua oração, você está no caminho certo. Se o seu coração estiver agitado enquanto você ora, você está no caminho certo, bem próximo de Deus. Na presença de Deus, é dito lá no Antigo Testamento, havia raios e trovões e uma nuvem escura, densa, que cobria tudo em volta. Isso é estar na presença de Deus. Então, uma oração que você não sente nada, uma oração que não mexe com sua alma, uma oração que não faz você se angustiar, chorar, gemer, uma oração que mais se parece um bate-papo qualquer, irmãos, não é uma oração intensa. Ora, tem uma história interessante de um missionário chamado David Brainerd. Essa história é ilustrada aqui numa obra que foi escrita e ela diz o seguinte: David Brainerd lembra que em certa ocasião, quando sua alma havia se alargado imensamente em súplicas, ele estava em grande angústia e clamou com tanta intensidade e importunação que quando ele se levantou dos seus joelhos, sentiu-se extremamente fraco e sobrecarregado. Ele diz: eu mal conseguia caminhar reto. Minhas juntas estavam soltas. O suor corria pelo meu rosto e pelo meu corpo. E parecia que toda a natureza estava se dissolvendo. Que encontro com Deus esse homem teve em oração. Eu quero trazer no final dessa palavra alguns testemunhos que eu anotei aqui e gostaria de tratar com vocês sobre eles. O primeiro é de Crisóstomo. Crisóstomo foi um homem importante na história da igreja, lá nos primeiros séculos do cristianismo. E ele disse sobre a oração: um homem justo não desiste da oração até que ele deixe de ser justo. Crisóstomo estava nos ensinando que um homem justo, justificado por Deus, nunca deixa de orar, porque ele nunca deixará de ser justo. Ou seja, sabe quando um homem justo vai deixar de orar? Nunca. Aqueles que não conseguem perseverar na oração e param no meio da sua vida cristã, deixam de orar, a oração não é mais importante para eles, estão dando um testemunho de que não são convertidos a Deus. Agostinho, bispo de Hipona, na África, ele disse: aquele que ama pouco,
ora pouco. Mas aquele que ama muito, ora muito. Eu fiquei pensando nas palavras de Agostinho. Qual o sentido disso? Por que o Agostinho está dizendo isso? E me veio à mente algumas coisas. Por exemplo, orar é manter uma comunhão com Deus. Quando eu estou orando, eu estou falando com o meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Então, se eu amo muito o meu Deus, eu quero estar muito na presença dele. Eu quero falar muito com ele. Ele é Deus, eu quero contar a minha vida para ele. Eu quero abrir o meu coração, colocar minhas petições diante dele. Porque eu amo muito, eu sei que ele pode muito. Mas se eu amo pouco a Deus, eu não vou buscá-lo tanto assim. Não será tão interessante para mim gastar tempo em oração, já que eu não amo muito a esse Deus. Eu também fiquei pensando nos motivos de oração, diante dessa frase de Agostinho. Aquele que ama pouco, ora pouco. Aquele que ama muito, ora muito. E às vezes nós oramos por outras pessoas. Mas até que ponto você está disposto a orar por alguém? Quanto mais você ama essa pessoa, mais você ora por ela. Se você ora pouco, você ama pouco essa pessoa. Ela não é muito importante para você. Sabe quando alguém diz assim: eu queria pedir oração por uma pessoa e ela diz aí o nome de uma pessoa, às vezes é um irmão aqui da igreja, olha, o irmão está passando por uma necessidade, um problema, uma aflição. Igreja, ore aqui pelo irmão João. E você, naquele momento, você ora pelo irmão João. Às vezes você vai chegar na sua casa e vai lembrar o irmão João. Você ora pelo irmão João, mas depois o irmão João é esquecido. Agora, se você ama muito o irmão João, você vai orar por ele, aqui na igreja, em casa. E ele vai vir à sua mente várias vezes durante o dia, porque você se importa com ele e vai lembrar o nome dele e vai pedir a Deus por ele, porque você o ama muito. Então você ora muito. Ora muito por ele. Richard Hooker, ele diz: a oração é a primeira coisa que uma vida justa começa e a última a qual ela termina. Ele está dizendo que a vida de um homem regenerado passa a ser uma vida de oração. É a coisa mais importante da vida de um homem justo. É orar, colocar diante de Deus suas petições, buscar o Senhor, a sua companhia. E é a última coisa que ele vai abandonar na vida quando morrer. Geralmente os homens, quando morrem em estado de consciência, quando vão ali minguando, morrendo, se forem cristãos, morrem orando. Eu já presenciei, meus irmãos, várias pessoas morrerem na minha frente. Algumas delas eram cristãos, algumas eram membros da igreja que eu pastoreava, eram minhas ovelhas. E morriam ou cantando ou orando. Quando a morte era por uma enfermidade que já estava avançada, sem jeito, como foi o caso de uma irmã, ela morreu cantando. Então, o que o Hooker diz aqui é verdade. Porque quando nós conhecemos a Cristo, somos regenerados pelo Senhor Jesus, pelo Espírito Santo, nós oramos, ó Deus, obrigado por me trazer, por me tirar do pecado. E a nossa vida passa a ser uma vida de oração, como cristãos, até o último dia. O último estágio da nossa vida é o estágio da oração. Peter Lacombe diz: aquele que tem um coração puro jamais deixará de orar. E aquele que estiver em constante oração saberá o que é ter um coração puro. Eu também fiquei pensando nessa palavra, nessa frase que ele disse. Aquele que tem um coração puro jamais deixará de orar. Ora, os irmãos que são maduros na fé, que têm crescido na fé, alguns estão estagnados, mas alguns crescem na fé. E aqueles que crescem na fé oram mais. São aqueles que têm maior prazer na oração, que gastam mais tempo na oração. Mas o Lacombe, ele diz também o seguinte:
E aquele que estiver em constante oração saberá o que é ter um coração. Porque a oração também serve como um purificador, irmãos. É por meio da oração que nós confessamos os nossos pecados e recebemos de Deus o perdão dos nossos pecados. John Bunyan, que foi um pastor batista, ele disse: se você não for uma pessoa de oração, você não é um cristão. Por que John Bunyan disse isso? Porque a oração é aquilo que está mais intrinsecamente impregnado em um cristão. Um cristão que não ora não é um cristão de verdade, irmãos. Se você conhece algum crente que não ora, pelo amor de Deus, essa pessoa não é crente. Um crente é uma pessoa que ora, que gasta tempo com Deus. Ele diz ainda: um homem que verdadeiramente ora nunca mais será capaz de expressar com sua boca ou caneta os desejos indizíveis, sentidos e anseios que foram direcionados a Deus naquela ocasião. Ele está dizendo que quando nós nos achegamos à presença de Deus de maneira intensa, profunda, a intensidade, irmãos, é tão grande que nós não conseguimos colocar depois, escrever depois tudo aquilo que nós falamos com Deus. Richard Baxter, um puritano, ele disse, escutem bem essa palavra de Baxter: a oração é a respiração da nova criatura. O que é mais natural do que respirar? Ninguém faz esforço para respirar. Nós estamos dormindo e estamos respirando. E Baxter diz: a oração é a respiração. Tem que ser algo muito natural. E além disso, é a vida. O oxigênio é a vida. O crente vive em oração, pela oração, para a oração. George Herbert diz: a oração, o sangue da alma. Ora, o nosso sangue do corpo é diferente do sangue da alma. O sangue é vida. Ninguém vive sem sangue. Quando nós perdemos sangue, precisamos de reposição de sangue, de uma transfusão de sangue. E George Herbert diz que a oração é o sangue da alma. Sem ela, a alma morre. Lutero, o reformador, disse: é tremendamente difícil orar corretamente. Sim, é realmente a ciência das ciências orar de forma que o coração se aproxime de Deus com toda graciosa confiança e diga: Pai nosso que estás no céu. Pois aquele que puder tomar para si mesmo tal confiança da graça já está além da colina da dificuldade e já lançou a pedra fundamental do templo da oração. Essa foi outra frase que me fez pensar um pouco. E Lutero diz uma grande verdade logo no começo. Ele diz: é tremendamente difícil orar corretamente. Orar não é difícil, porque orar é conversar com Deus. Mas orar corretamente, intensamente, irmãos, não é uma tarefa fácil. Requer muito de nós mesmos. Sabe quando você, por exemplo, começa a orar e 1000 pensamentos começam a vir à sua cabeça? Você está orando aqui, começa bem. Aí depois você lembrou de uma coisa lá no trabalho. Muitas distrações. Orar requer concentração. Quando você vai ler a Bíblia, você precisa de concentração para ler. Ou qualquer outro livro. Porque se você não estiver concentrado, você vai ler e não vai entender. Você nem vai saber o que leu. Oração, irmãos, muito mais. Requer uma luta. Então, é tremendamente difícil orar corretamente. Às vezes, eu até digo isso aqui para os irmãos. Parem de usar vãs repetições na oração.
Porque vãs repetições não é só a reza católica romana. É aquela oração que o crente só ora daquele jeito. Você já sabe o que o irmão vai dizer. Porque você já ouviu tantas vezes ele orando e ele só ora do mesmo jeito. Parece que está gravado no HD e ele só ora com aquelas mesmas palavras. Ele faz sempre as mesmas petições. Deus, tem misericórdia de mim e da minha família. Então ele não diz o motivo de que Deus precisa ter misericórdia, o que está acontecendo. Ele não é específico. Veja, a oração correta é aquela em que você abre o coração para Deus e você fala para Deus, literalmente, irmãos, tudo que você está precisando, tudo que está acontecendo, o que você almeja. A oração, quando você começa a falar coisa por coisa, colocar diante de Deus, e não uma mera repetição de coisas qualquer. Outro homem chamado Coleridge, ele diz: creia-me, orar com todo o coração e força, com a razão e a vontade, crer vividamente que Deus ouvirá sua voz por meio de Cristo e verdadeiramente fazer o que lhe agrada nesse ponto. Esta é a última, a maior conquista da batalha cristã sobre a terra. Ensina-nos a orar, ó Senhor. Esse homem tinha muita consciência, assim como Lutero, da dificuldade de orar corretamente, de estar na presença de Deus corretamente, de chegar a Deus com toda a sua alma, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com todo o seu ser. Não é fácil fazer isso, irmãos, mas essa é a oração intensa. Jacob Boehme disse: querido leitor cristão, orar corretamente é um trabalho sério e intenso. Às vezes a gente pensa que orar é uma brincadeira. A pessoa vai orar, não tem reverência nem na postura. Deita, ou sei lá, não tem uma postura mais digna, reverente diante de Deus. Como se a oração não fosse lá nada importante. Mas oração, irmãos, é tremendamente importante. Eu não estou dizendo aqui que orar deitado ou sentado, não estou falando de uma posição de orar. Eu estou falando na questão da reverência. Pessoas que, por exemplo, não podem caminhar, que estão acamadas, só podem orar deitadas. Então a questão não é estar deitado, é ter reverência. É ter um espírito de oração, irmãos. John Foster diz: é dito que o pastor John Foster costumava passar longas noites na capela, absorto em exercícios espirituais, orando, andando para frente e para trás na inquietude do seu espírito, até que os seus inquietos pés causaram uma marca no corredor da igreja. Ele costumava ir todas as noites para a igreja e ficava muitas horas na igreja sozinho. Era o pastor da igreja. E ele ficava orando e ficava caminhando no corredor, indo, voltando, indo e voltando. E com o tempo, irmãos, as marcas dos seus passos ficaram naquele corredor. De tanto ele caminhar ali. Andrew Bonar, ele diz: assim como o rei da Assíria ordenou que seus capitães não lutassem contra os grandes ou pequenos, mas somente contra o rei de Israel, da mesma forma, o príncipe da potestade do ar parece focar todas as suas forças de ataque contra o espírito de oração. Você sabe que Bonar está certo em nos alertar de que muitas vezes aquilo que nos impede de orar é uma ação de Satanás para nos atrapalhar, para não permitir que você ore, para não deixar que você converse com Deus. Toda vez que você fala com Deus e que você vai até Deus, Satanás é enfraquecido com seus planos e malícias e você é fortalecido. Você ganha força, resistência de Deus. Richard Sibbes, um puritano, disse: quando nos achegamos a Deus em oração, o diabo sabe que nós vamos buscar forças contra ele e por isso ele se opõe a nós com tudo o que ele tem. O diabo não quer que você ore.
Satanás é o maior interessado em impedir você de orar, em impedir você de vir à igreja no dia do encontro de oração, e impedi-lo de orar na sua casa ou em qualquer outro lugar. Não há ninguém, irmãos, mais interessado em que você não ore do que o próprio Satanás. Nem você, com todos as suas questões que você pode colocar para não orar, é tão interessado em não orar quanto o diabo é interessado em que você não ore. Como disse o puritano, ele sabe que nós vamos buscar forças em Deus contra ele. Então ele não quer que você ganhe essa batalha. Irmãos, orem. Busquem a Deus. Busquem a Deus com todo o vosso coração. Busquem a Deus com todo entendimento, com toda a sua alma, com toda a força. Trabalhem mais a oração em vocês. Gastem mais tempo. Separem tempo. Levantem nas madrugadas. Orem. Façam uma experiência de oração. Façam uma espécie de agenda de oração. Separe experimentalmente um mês e diga: eu vou todos os dias orar diferente. Eu vou me levantar nas madrugadas, eu vou orar a Deus, eu vou clamar, suplicar a Deus. Lembrem de Jacó, porque Jacó disse: eu não te largarei até que tu me abençoes. Faça assim em oração. Não abandone Deus, não largue Deus. Continue importunando, batendo na porta divina, chamando por Ele em oração. Faça isso. Faça com intensidade, com todo o zelo do seu coração, com todo o ardor, como se você e Deus fossem um só coração. Ore. Quero terminar esse estudo simplesmente dizendo a você: ore. Busque a Deus em oração. Amém.